É, boa tarde a todas e todos, bem-vindos a esse encontro do CineMídia. Eu estava aqui justamente agradecendo aos dois convidados especiais desse nosso encontro, o professor Rafael de Luna Freire, que é da Universidade Federal Fluminense, criador e coordenador do Lupa. Eu vou falar mais, apresentar mais detalhadamente o Rafael daqui a pouco. A professora Laila Foster, que vai ser a debatedora dessa tarde, que tem como tema preservação audiovisual, estudo de casos sobre o Lupa UF. Né? O Rafael vai daqui a pouco detalhar toda essa experiência do Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, que ele criou e coordena, e do qual a Laila também faz parte. Então, de antemão, eu queria muito agradecer pela presença de ambos aqui conosco. Dizer rapidamente que esse evento está sendo possível graças a uma equipe que faz parte do grupo, né? Então, queria agradecer também a coordenação do CineMídia, que conta, além de mim, com as professoras Suzana Reck Miranda e Flávia Cesarino Costa. Agradecer à professora Luciana Corrêa de Araújo, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som, ao qual estamos vinculados, também participante do CineMídia. A professora Margarida Damati, que também atua diretamente na organização dos eventos do grupo. Além dos docentes, eu também gostaria de agradecer aos estudantes, aos mestrandos, especialmente ao Felipe Rossiti, que está aqui fazendo a transmissão desse encontro, e ao Max Assis, que foi responsável pela programação visual, que circulou essa semana pelas listas, pelas redes sociais. Então, muito obrigado a participação de vocês. Além do Departamento de Artes e Comunicação, o curso de Imagem e Som, e principalmente vocês que estão aqui na audiência acompanhando o debate conosco. Né? Rapidamente, o CineMídia foi formado em 2013, então, ao longo desses 7 anos, a gente vem produzindo várias atividades, e a preservação audiovisual sempre foi uma das questões que nos pautou. Né? Então, nesse sentido, há, inclusive, uma integração, uma participação de vários professores, tanto do CineMídia quanto do Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som, com a Cinemateca Brasileira, né? Que, como todos sabemos, está passando por um momento de uma crise bastante considerável, e foi isso que também nos motivou a promover esse debate e discutir questões que estão relacionadas à preservação audiovisual nesse momento de crise. Então, vários professores do nosso programa, é o caso do professor Arthur Outram, da professora Flávia Cesarino Costa, Luciana Corrêa de Araújo, Carlos Alberto de Souza, Alessandro Gamos, Suzana Reck Miranda, enfim, temos vários envolvimentos com a Cinemateca, e esse momento de crise nos faz justamente pensar que tipo de mobilização nós poderíamos fazer para, de alguma forma, responder a essa crise e tentar criar novas condições. Então, nesse sentido, a discussão sobre preservação audiovisual, a partir de uma iniciativa tão brilhante quanto o do Lupa-UF, nos pareceu uma oportunidade oportuna para entrar nesse debate, propor algumas ideias e refletir sobre algumas questões. Eu vou rapidamente apresentar o Rafael e a Laila, né? Vou fazer, na verdade, uma apresentação resumida, porque ambos têm uma produção imensa. Então, nesse sentido, é só para a gente localizá-los. O que eu vou destacar da carreira de ambos é mais, digamos, aqueles pontos de sua produção que estão relacionados diretamente com a questão da preservação audiovisual, que é um aspecto muito caro à produção, tanto do Rafael quanto da Laila. Então, o Rafael é professor adjunto do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, onde ele também atua no programa de pós-graduação em Cinema e Audiovisual, o PPG-Cine, né? Ele é criador e coordenador do Lupa, né? Que está vinculado justamente à UF, graduado em cinema pela UF, também realizou mestrado na UF, com a dissertação sobre Plínio Marcos e o cinema brasileiro, e também na UF defendeu sua tese de doutorado intitulada Carnaval, Mistério e Gangsters, o filme policial no Brasil, 1915 e 1951, tendo participado por um período com Bolsa Sanduíche de atividades na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, com orientação do professor Randall Johnson. A dissertação de mestrado e a tese de doutorado do Rafael foram orientadas pelo professor João Luiz Vieira, né, nosso querido João Luiz, e desde 2020
quer dizer, desde esse ano, né, o Rafael está realizando um pós-doc aqui na UFSCar conosco, com supervisão da Luciana Correia de Araújo, da professora Luciana, e desenvolvendo essa pesquisa que está vinculada ao Departamento de Artes e Comunicação e ao Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som. A pesquisa se intitula A Projeção de Filmes no Brasil, Arqueologia da Exibição Cinematográfica. Rafael é autor de vários artigos, dentre os quais vou destacar o texto recentemente publicado na Imagofagia, qual é tema referência para nosso encontro de hoje, né, que é um arquivo de filmes universitário, temático e regional, o Lupa-UF diante do fosso entre universidades e cinematecas do Brasil. Rafael é também autor de vários capítulos de livro, inclusive de um capítulo sobre o cinema do Rio de Janeiro no livro Nova História do Cinema Brasileiro, que foi organizado pelo Fernão Ramos e Sheila Schwarzman, livro no qual alguns de nós também participamos, então, portanto, estamos num diálogo constante. E entre seus livros publicados, eu gostaria de destacar Cinematógrafo em Niterói, História das Salas de Cinema de Niterói, né, que também tem a ver com a questão da exibição, né? No caso, uma outra frente que o trabalho de Rafael também permite. Ainda no campo da preservação, vale destacar, entre várias outras atividades, que Rafael foi diretor técnico da BPA, né, da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, em mais de uma gestão. Então, nesse sentido, nós estamos diante de um pesquisador que tem muito a debater e a apresentar ideias sobre a questão da preservação audiovisual no nosso universo acadêmico. Agora, gostaria de apresentar a debatedora, né? Laila é graduada em Filosofia pela USP, ela é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som, nosso PPGIS, né? Tendo sido orientada pela professora Luciana Correia de Araújo também, e defendeu a dissertação intitulada Filmes Domésticos, uma abordagem a partir do acervo da Cinemateca Brasileira. Né? Também aqui no PPGIS ela já ministrou disciplinas sobre história do cinema brasileiro e crítica de cinema, né? E seu doutorado foi realizado no Programa de Meios e Processos Audiovisuais da USP, com orientação do professor Eduardo Moretim, onde a Laila defendeu a tese intitulada Cinema Amador Brasileiro, História, Discursos e Práticas, 1926-1959. A tese foi defendida em 2016. E, atualmente, Laila realiza pós-doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília, com projeto de pesquisa sobre o Festival de Cinema Amador JB Mesbla, né, história e contexto cultural do curta-metragem amador dos anos 60, 1960. Paralelamente à formação acadêmica, Laila também atuou como catalogadora na Cinemateca Brasileira, em 2007 e 2008. Em 2010, ela realizou estágio em preservação e curadoria audiovisual na Haga Film Foundation, na Holanda. Atualmente é diretora de Relações Internacionais da BPA, da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, e curadora da Mostra de Cinema de Tiradentes, além também de participante da equipe do Lupa-UF. Então, eu agradeço muito a presença de ambos, e a nossa dinâmica está prevista aqui da seguinte forma. O Rafael vai fazer a sua exposição, depois a Laila fará um debate a partir da exposição do Rafael, e aí a gente abre para que todos possamos participar. Então, mais uma vez, obrigado, e eu passo, então, a palavra para o Rafael. Obrigado, Samuel. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, obrigado pela apresentação, obrigado pela organização, Samuel, Flávia, Felipe, e participação da Laila. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de falar hoje brevemente, para a gente ter um tempo para debater. Eu acho que eu gostaria de aproveitar mais esse tempo para conversar com os colegas aqui da UFSCar e a Laila e os que estão assistindo no YouTube, a quem eu agradeço também. E eu gostaria de falar hoje sobre essa questão da preservação de filmes em universidades no Brasil. A minha formação, minha trajetória teve esses dois eixos, né? Eu trabalhei muitos anos na Cinemateca do MAM, enquanto eu fazia o mestrado e doutorado na UF, trabalhei com pesquisa na Cinemateca do MAM e dei aula de preservação na UF, então eu tive a felicidade de circular entre esses dois espaços que no título do meu artigo eu digo estarem separados por um fosso tradicionalmente no Brasil. Um fosso, na verdade, que me parece ter sido uma construção mais recente, porque se a gente pensar Paulo Emílio como um nome fundamental tanto do curso de cinema da ECA USP quanto da Cinemateca Brasileira.
Mas eu acho que, especialmente nesse momento de bastante dificuldade que a gente está vivendo, tanto nas universidades quanto nas cinematecas, eu acho que uma relação mais próxima entre o campo da preservação audiovisual e o espaço das universidades, mais particularmente dos cursos de cinema, é mais do que estratégico, é fundamental para a sobrevivência da preservação audiovisual e para muitos benefícios para a formação e pesquisa no campo do cinema no Brasil. Na verdade, eu posso falar que a minha experiência no Lupa, ele tem 2 momentos, e curiosamente eu escrevi um artigo sobre esses 2 momentos. Eu diria que um é em 2014, e o outro foi um artigo que foi um momento que existiu, e eu já publiquei um artigo no catálogo da Mostra de Cinema de Ouro Preto sobre essa primeira ideia do Lupa, e um outro momento que eu diria que é de 2017 para cá, os últimos 3 anos, que é o período que eu abarco nesse último artigo que o Samuel citou, que eu falo do Lupa na imagofagia, que acabou de ser publicado nesse dossiê temático sobre preservação, organizado pela Andréa Quarterolo e pelo Matheus, que eu recomendo todos vocês lerem. Além do meu artigo, tem vários outros entrevistas muito interessantes sobre a preservação audiovisual na América Latina hoje. Em 2014, fazendo uma reflexão, na verdade, que eu pensei para esse debate, em 2014 tinha um momento particular meu na UF e do Brasil, né? Eu ingressei na UF como professor no final de 2012, na verdade estava em greve, então as aulas começaram na prática no final de 2012, então em 2014 eu estava mais ou menos 1 ano na UF, e a gente tinha a perspectiva de finalização da construção de um prédio novo, fruto do Reúne. Na verdade é um projeto anterior, mas ainda dentro da cota do Reúne, o Instituto de Arte e Comunicação Social, do qual faz parte o Departamento de Cinema e Vídeo, que há muitos anos está num prédio histórico e que se mostrou cada vez mais inadequado e pequeno para o crescimento dos cursos e departamentos e pós-graduações do IACS, ele iria migrar para um prédio novo construído dentro desse programa Reúne de financiamento para a expansão da universidade pública no Brasil. Naquele momento, eu lembro que eu estava numa mostra de cinema de Ouro Preto, conversando com o João, né, o João Luiz Vieira, meu colega, foi meu orientador e meu colega lá no UF, sempre parceiro fundamental nessas iniciativas, e a gente teve uma ideia de dar um passo além, né? A UF já tinha essa tradição, esse pioneirismo no ensino da preservação audiovisual, oferecendo disciplinas, mas eu já tinha uma impressão que, passados mais de 10 anos dessa disciplina, tendo dado muitos frutos importantes, era preciso dar um passo além, né? Além de dar uma disciplina obrigatória no curso de cinema. E a gente teve a ideia naquele momento de criar, surgiu esse nome de CUF, Cinemateca Universitária Fluminense. A gente tentou, na verdade, viabilizar, e eu falo isso um pouco nesse artigo, entrar em editais, prevendo já e conseguindo naquela época que um espaço nesse prédio novo fosse reservado a um laboratório de preservação audiovisual. E a ideia era criar uma Cinemateca Universitária Fluminense, uma coisa um pouco ambiciosa, né, de início. E no artigo eu falo que aquilo ali meio que não deu certo por vários motivos. Primeiro, a obra do prédio foi interrompida, né? Na verdade, o prédio até hoje não ficou pronto, já tem 6 anos. No ano seguinte, a gente viu impeachment, golpe, tudo isso. Então, a situação da universidade, e acho que a interrupção da construção do prédio tem a ver com isso, a gente entrou numa crise muito pior depois de 2014. E eu senti uma certa resistência, inclusive, na própria universidade, à ideia da Cinemateca Universitária Fluminense, algo que ficaria uma ideia de um projeto, inclusive, da universidade, não mais do curso de cinema, ou mesmo do departamento. Então, curiosamente, antes do projeto surgir, já tinha alguma reticência ou resistência de outros professores de outros departamentos que viam naquele projeto uma certa disputa de campo. Por que cinema, não ciência da informação? Por que cinema e não comunicação? Não é só cinema que trabalha com imagem, movimento hoje em dia. Então, isso tudo fez com que essa ideia do CUF meio que
ficasse. E também teve a ideia de dois projetos que a gente submeteu para financiamento, e nenhum deles foi aprovado, e a gente ficou um pouco morno. Em 2017, dando um pulo, crise, etc., eu passei pela chefia de departamento entre 2014 e 2016, então acho que também teve um momento de uma crise mais acelerada e um ganho de experiência meu e talvez ser mais pragmático. E aí, cortando para 2017, a gente ia criar, né, a jornada de estudos em História do Cinema Brasileiro, uma iniciativa da UF, com a UFSCar e com a UFJF de Juiz de Fora, envolvendo sobretudo eu, a professora Luciana Araújo e o professor Luiz Alberto Rocha Mello, e a primeira edição seria na UF, em 2017. Dentro dessa perspectiva de aproximar essas universidades, né, que já trabalham há muito tempo, no campo da pesquisa histórica em cinema. E no desenvolvimento da jornada, a gente pensou que, como era fundamental que o campo da preservação fosse aproximado dentro desse evento sobre história do cinema brasileiro. E isso é um pouco uma das questões que pautam o Lupa, né? Essa aproximação fundamental entre a preservação audiovisual e as universidades, mas particularmente as pesquisas sobre história do cinema brasileiro. É impossível pensar nesses dois campos sem uma aproximação cada vez maior, fundamental, umbilical. Então a gente pensou em criar, dentro da jornada, um fórum de pesquisas em história do cinema brasileiro, com a ideia de que era um pouco a ideia, por que tem coisa que a gente só vê na Mostra de Cinema de Ouro Preto e não vê na Socine, quando na Socine estão os pesquisadores, né, que estariam interessados em ver projetos de digitalização, de restauração, e enquanto no Festival de Ouro Preto vai o pessoal da preservação, mas não vai todo mundo da academia. Então acho que essa ideia de Ouro Preto de um lado, Socine do outro, é um pouco uma incômodo dessa diferença. Então a gente criou essa ideia de um dia da jornada ser dedicado à apresentação de projetos. Basicamente, vamos mostrar para quem está no Socine o que acontece em Ouro Preto, era um pouco resumindo isso. E naquela ocasião eu tive acesso a uma doação de filmes antigos, cópias 9,5mm amadoras, dos anos 30 e 40. Então também assim, surgiu um acervo, né? Eu acho que surge um acervo, vamos então criar uma estrutura para receber esse acervo. Um dos problemas da preservação audiovisual é sempre a ideia também de empurrar o problema para o outro. Então, apareceu esse problema, mesmo que bom, vamos resolvê-lo. Vamos, em vez de entregar isso, vamos tentar tirar isso de motivação. E foi uma ideia de um aluno, inclusive, de criar esse nome, né? O nome surgiu antes da ideia, Lupa, Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual. Muita coisa do Lupa foram ideias de alunos, né? A logo do Lupa, o nome do Lupa, tudo a gente tenta fazer envolvendo os alunos, que deles vêm as melhores ideias. Então o Lupa surgiu dentro de um evento com acervo, mas sem sede, sem nada. E a gente apresentou, conseguiu, nesse momento anterior, quando eu estava na chefia, formalizar um convênio com a Cinemateca do MAN, também essa importância de formalizar as questões. Através de um pedido da Cinemateca do MAN, a gente conseguiu que, na época, a Cinemateca Brasileira digitalizasse esses filmes para a gente. Uma das primeiras vezes que eles digitalizaram 9,5, a gente tinha uma relação boa lá na Cinemateca, a Inês, ex-aluna da UF, estava lá na época, e a gente pôde apresentar esse material pela primeira vez na jornada. Até hoje, o principal conjunto de filmes digitalizados que nós temos acessíveis no site do Lupa são dessa primeira doação. Então a gente decidiu, 2017 já estava uma situação bem pior, sem previsão de prédio novo, financiamento em crise. Vamos, se a gente ficar esperando a situação melhorar, a gente vai ficar, vou me aposentar e não vai acontecer nada, né? Então vamos fazer o que é possível. E essa foi um pouco a motivação do Lupa nesses últimos 3 anos, tirar os projetos do papel, fazer o que fosse possível, reformulando. Então, em vez de uma cinemateca universitária fluminense, que tinha um risco de virar um pouco um repositório institucional da universidade, e nesse sentido não era esse o objetivo, porque isso existe, tem que ser cobrado, existe o Arquivo Geral da UF, existe o setor de documentação, é um problema da universidade que ela não enfrenta, mas não era esse o nosso objetivo, virar um arquivo institucional da universidade. Então a gente reformulou com o Lupa, nesse formato mais palatável para outros departamentos de um laboratório acadêmico, mas decidiu que era fundamental que a UF, depois desse pioneirismo no ensino de cinema, no ensino de preservação audiovisual dentro do campo do cinema, que ampliasse como é a universidade, isso é um pouco que eu toco no arquivo,
transformar a preservação audiovisual em algo que tivesse tripé de ensino, mas também pesquisa e também extensão. Obviamente que nesse caldo tem também a criação do PPG Cine, né, o programa de cinema audiovisual, que foi um desdobramento da nossa linha dentro do programa de comunicação, onde eu fiz o mestrado e doutorado. Mas, então, essa ideia de reforçar a pesquisa, tanto no PPG Cine também, né, então a gente criou uma linha História e Política que tem tido, felizmente, muitas pesquisas em preservação e atuar em extensão também. Dentro dessa ideia de atuar em extensão, considerar que o foco do Lupa seria essa ideia de um cinema amador, ou um cinema não profissional, ou filmes órfãos. Porque a gente percebia também que era um tema cada vez mais... um tema que no exterior já tinha uma tradição e vinha ganhando cada vez mais atenção. No Brasil, bastante recentemente, o trabalho da Laila era pioneiro nesse sentido, mas esse interesse acadêmico por filmes de família, e interesse, inclusive, do campo do cinema brasileiro, né, um número crescente de documentários, primeira pessoa, utilizando acervos pessoais, filmes em Super 8, filmes amadores, não correspondia a uma mesma interesse no campo da preservação. Filmes familiares continuava sendo aquele acervozinho não prioritário, minoritário, esquecido dentro das cinematecas maiores e mais tradicionais, né? Então, a gente pensou como principal atividade extensionista do Lupa se essa ideia de focar no cinema não profissional do Estado do Rio, né? O Estado do Rio é muito maior do que a cidade do Rio, mas todos os arquivos audiovisuais do Estado do Rio estão na cidade do Rio. E Niterói, como de certo modo sempre foi essa ideia de capital do interior, faria todo sentido a gente se dedicar a essas imagens de outros estados, então esse recorte geográfico, né, uma cinemateca, um arquivo voltado mais para o interior, e esse interior que foi muito menos filmado em produções profissionais, quer ficcionais ou documentárias, casaria com esse interesse pelo não profissional na ideia de que a gente vai continuar encontrando muito mais imagens de Niterói, Teresópolis, Saquarema, em filmagens amadoras ou não profissionais do que em profissionais. E, ao mesmo tempo, esse recorte serviria para enquadrar a própria produção do curso de cinema, né? Que também é uma questão que, mesmo a UF, com essa tradição na preservação audiovisual, nunca enfrentou do jeito que merecia. E é uma questão que eu acho que eu trago o universo das universidades, porque eu acho que os outros cursos de cinema, menos ainda, né? Para tentar finalizar, então, essa ideia de que o Lupa vem desenvolvendo uma série de projetos, eu posso, no debate, se tiver interesse, falar sobre mais alguns deles, mas nessa ideia de atuar na preservação audiovisual, ensino, pesquisa e extensão, aproximar a questão da prática de preservação para o espaço da universidade. O curso de preservação da UF sempre vinha tendo as disciplinas práticas fora da universidade, porque a universidade não tinha acervo ou infraestrutura. Então, um dos objetivos nesses últimos 3 anos a gente conseguiu isso, foi criar uma estrutura mínima para que as aulas práticas fossem na própria universidade. E aí eu acho estratégico que, por exemplo, trabalhar com filmes familiares, você obviamente trabalha com equipamentos portáteis. Então, em vez de... se era muito difícil eu conseguir levar um longa-metragem, 20 quilos, para os alunos aprenderem a revisar, eu consigo levar para a sala de aula 2 ou 3 moviolas 8mm, meia dúzia de rolinhos, e eles terem a experiência prática com película, com equipamentos, através de equipamentos amadores ou semiprofissionais, na própria sala de aula. Então também tem essa questão prática que eu acho interessante, por isso que eu acho que esse caminho de arquivos regionais temáticos focados nisso é algo que é viável, inclusive, para as universidades desenvolverem, né? No caso da UF, por exemplo, a gente conseguiu uma microsala porque até o prédio ter um prédio novo, a gente tem um problema de espaço físico muito grande, a gente não vai conseguir conseguir um espaço tão grande para trabalhar, por exemplo, com filmes maiores, de bitolas largas. Então acho que tudo isso foi meio casando essa proposta do Lupa com a viabilidade, com o que era possível. Eu posso falar depois, por exemplo, buscar parcerias com prefeituras, também uma iniciativa, ou como enquadrar projetos de preservação dentro de editais voltados para pesquisas acadêmicas, também uma coisa importante, porque viabiliza que recursos
que mesmo escassos, mas via CNPq, FAPERJ, FAPESP, possam ir a projetos que envolvam a preservação, porque a preservação tem menos acesso ainda a editais. E, por último, uma coisa que me interessa cada vez mais, eu nem trabalhei isso tanto no artigo, só para tentar finalizar, é uma ideia que eu acho importante e tem a ver com minha pesquisa aqui no pós-doutorado na UFSCar, que é essa ideia da arqueologia das mídias, né, de uma valorização da materialidade tecnológica para reescrita da história, né, uma atenção maior à tecnologia. E aí o Lupa também tem feito esse trabalho de recuperação de equipamentos, de preservação da tecnologia, por exemplo, do cinema amador. E é algo que me interessa muito botar em prática, e, novamente, como a preservação audiovisual pode trazer novas ideias e benefícios para a prática, por exemplo, do ensino, que é um pouco essa ideia de hands-on history, né, que alguns pesquisadores, alguns laboratórios, algumas universidades têm investigado, usado cada vez mais. Essa ideia de que aulas em que você tem acesso aos equipamentos e o aprendizado se dá através dos manuseios. O que adianta a gente falar de câmera na mão para um aluno se ele não sabe a diferença entre o peso de uma reflex para o que era uma câmera parvo? Para você perceber a diferença entre o que foi a filmagem de Rio 40 graus para a filmagem de Terra em Transe. Se você tem a possibilidade do aluno segurar isso, saber o que era um Negra, qual era o peso, como carregava, isso além de trazer uma outra visão, isso abre outros caminhos. Tem um trabalho recente que eu tenho lido de um pesquisador na Suíça, chamado Benoît Turquet-Ti, que ele fala isso que eu acho muito interessante, como os equipamentos não são só uma história de máquinas, eles são, na verdade, repositórios de gestos. Você só entende o que era um gesto de filmar com uma câmera Pathé Baby através da câmera Pathé Baby, porque, obviamente, você não pode voltar no tempo e saber como era a performance, mas você reexaminar esse equipamento, colocá-lo em prática, colocá-lo em funcionamento, você resgata não só aquele maquinário, mas todos os gestos associados a ele. Então, não é a história só das máquinas, é a história das práticas, história das pessoas que filmaram com esse equipamento. Então, é um caminho também que eu acho interessante em termos de pesquisa e ensino, que é viabilizado por um investimento na criação de um acervo, porque cinema não é só filmes, né? Cinema é essa documentação correlata. Então, só uma coisa que eu queria trazer para o debate, para além dos temas que eu trabalho no artigo, que são, para resumir, essa questão da atuação, né, nesse tripé, a possibilidade de universidades terem acesso a outras fontes de financiamento e, particularmente para o Brasil, nesse momento de crise da Cinemateca Brasileira, de crise, né, em que nada é feito no campo da preservação nos últimos anos por total falta de apoio e financiamento, como talvez seja a aliança com as universidades que possa permitir uma sobrevida para o campo e algo para resolver um problema que a gente vivenciou nas últimas 2 décadas, que era essa ideia de uma política, particularmente do governo federal, centralizadora, né? A gente teve um investimento durante muitos anos na Cinemateca Brasileira e a gente está vendo o que está acontecendo com a Cinemateca Brasileira. A culpa não é dela, mas os riscos que uma política centralizadora trazem ficam evidentes na situação que a gente está vivendo atualmente, né? Porque, por exemplo, é curioso, né? A Cinemateca Brasileira viveu um período de vacas gordas quando a Cinemateca do MAN no Rio, que não é federal, é privada, estava quase acabando. Agora você tem, no último ano, uma situação muito melhor na Cinemateca do MAN, a melhor que eu tenho visto nos últimos 20 anos, no momento que a Cinemateca Brasileira está na pior situação dos últimos anos também. Então, se você tem mais de uma cinemateca, mesmo é uma estratégia um pouco, não é o ideal, mas é de minimizar os riscos, se ela está em crise, você tem um equilíbrio. Se você só tem uma, essa está em crise, acabou o campo. Então, eu vejo também a aliança com as universidades, uma possibilidade de uma regionalização, uma expansão e uma democratização da preservação audiovisual em aliança com as universidades, porque, curiosamente, a reclamação que a gente fez da centralização no campo da preservação audiovisual no período dos anos 2000 não foi o que ocorreu, foi o contrário do que ocorreu no campo das universidades públicas pelo governo federal.
porque a gente teve o quê? O Reúne, que foi não só investimento nas universidades existentes, mas a regionalização e a expansão do ensino superior pelo resto do Brasil. Então, vai ser através da universidade que a gente vai conseguir preservar o audiovisual do interior do Ceará, ou no Recôncavo Baiano, ou no Centro-Oeste, porque lá tem universidade pública, e é lá que a gente poderia, talvez, eu acho, de uma forma novamente pragmática, é mais fácil dentro da rede de universidades públicas que criar estruturas de preservação do que pensar que a gente vai criar novas cinematecas, e, obviamente, também não estou falando em inventar roda, mas estabelecer parcerias, né? No Rio, a gente tem trabalhado muito a parceria da UF com os arquivos cariocas, e é isso que a gente tem que estimular, buscar os arquivos públicos, municipais de cada localidade e os cursos de cinema trabalharem em parceria. Enfim, só para ser bem sincero, eu pensei esse meu artigo na Imagofagia para ser discutido no Forcine, por exemplo, mas de uma forma mais ambiciosa. Era interessante também que ele circulasse em outros departamentos, junto a outros professores e pesquisadores de outros departamentos, como de ciência da informação, história, porque nem todas as universidades têm cursos de cinema. Enfim, eu queria trazer mais essas reflexões e estou aqui mais aguardando, mais ansioso pela oportunidade de a gente conversar e debater sobre algumas coisas que eu trouxe, as atividades do Lupa. Então, obrigado e estou aqui à disposição para a gente conversar mais. A gente que agradece, Rafael. O artigo é brilhante, assim como o trabalho do Lupa, que não só faz um diagnóstico enorme e, ao mesmo tempo, faz prospecções incríveis, que permitem a gente pensar o que pode ser políticas públicas, políticas universitárias no campo da preservação audiovisual. E assim como eu, já tem várias pessoas aqui interessadas em debater a questão, mas vamos seguir a sequência do que a gente tinha imaginado. E aí agora a gente passa então a palavra para a Laila, como debatedora desse encontro, né? Também, como eu havia dito, participante do Lupa. E aí, depois que a Laila fizer a sua exposição, as perguntas que já começam a chegar do pessoal que está acompanhando o debate serão colocadas para o Rafael e para a Laila, enfim, para a gente poder debater, que com certeza é um tema muito caro, instigante para todos nós. Então, obrigado, Rafael. A gente volta daqui a pouco a falar, e agora eu passo a palavra para a Laila, agradecendo também mais uma vez pela participação dela. Bom, boa tarde a todas e todos. Muito feliz em estar nesse debate, né, que eu acho que a UFSCar é um espaço de formação muito importante para mim. Eu acho que não só por ter sido o lugar que acolheu uma pesquisa, um desejo de pesquisa que começa dentro de um trabalho na Cinemateca Brasileira, né, no período que eu trabalhei, dentre as várias fases que eu trabalhei na Cinemateca Brasileira, eu acho que talvez o mais marcante, porque me deu uma espécie de tema de pesquisa que me acompanha, né, há mais de 10 anos, foi em São Carlos, né, sob orientação da Luciana Araújo, que eu desenvolvi o projeto de mestrado, né, a dissertação de mestrado sobre o acervo da Cinemateca Brasileira, muito a partir de inquietações que surgem dentro da própria lida com os arquivos, né, e eu acho que quando a gente trabalha dentro de um arquivo e uma cinemateca, eu acho que do tamanho da Cinemateca Brasileira, e assim como o Rafael de Luna, do tamanho da Cinemateca do MAN, eu acho que o primeiro aprendizado é entender que a história do cinema brasileiro, como a gente conhece, é só uma pontinha do iceberg dentro de um universo muito grande, muito amplo, do que está dentro dos acervos, né, dentro dos arquivos. Então, nesse sentido, o Lupa, que é esse arquivo, né, que eu acho que o Rafael ele vai tratar isso dentro do artigo que ele sugeriu para a gente ler, né, ele tem o fato de ele ter um direcionamento, né, uma política de acervo, que é algo que é muito raro, né, dentro das instituições, e poder ter esse tamanho talvez diminuto, porém não menos importante, né, eu acho que é um tipo de trabalho que permite justamente que a relação entre o que tem no acervo e o que é visível dentro desse acervo seja feita de forma, né, mais plena, né, e eu acho que nesse pouco tempo do Lupa, isso já acontece, né, eu acho que vale muito a pena para quem não conhece os filmes que estão digitalizados,
que visitem esses filmes, porque são filmes, além de lindos, eu acho que rendem muita coisa em termos de pesquisa, né? Então, pensando na fala do Rafael, desculpa, no artigo do Rafael, eu queria pontuar algumas questões que eu acho que vale a pena pensar. Eu estabeleci, acho que puxando ali do texto do Rafael, três tópicos que eles vão se entrecruzar, né, que é a descentralização, a questão do acervo como um espaço político, né, e também o lugar de tudo isso dentro de uma revisão historiográfica do cinema brasileiro. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena também, dentro desse contexto de descentralização, eu acho que pensar, eu acho que outras iniciativas, né, em outros acervos, em outras, ou até mesmo junto a universidades, né, eu acho que por que essa descentralização pode ser também tão difícil, apesar de já existir iniciativas, né, e eu acho que também eu vou ressaltar algumas iniciativas também de preservação e difusão do filme doméstico, mas eu acho que essa questão da descentralização tem pautado, né, muitas das discussões também da BPA, né, no Plano Nacional de Preservação Audiovisual, que foi elaborado pela comunidade em torno da BPA. Um dos temas importantes das ações é justamente, aí aqui eu vou citar bem rapidamente, dentro do Plano Nacional de Preservação Audiovisual, no tópico Objetivos e Ações, né, um dos tópicos é promover o avanço de um processo descentralizado de preservação audiovisual no país, bibliotecas, arquivos e arquivos audiovisuais regionais, né. Então eu fiquei, quando eu estava lendo o texto do Rafael, várias iniciativas foram pipocando na minha cabeça, né, e aí eu fiquei tentando pensar assim, como é que essas iniciativas se relacionam e no que eu acho que o Lupa traz algo, acho que a contribuir nesse sentido de um fortalecimento de fato uma política de descentralização, né. Então descentralização acho que junto também com a valorização do filme doméstico, então são iniciativas nesse sentido, né. Então eu queria citar, por exemplo, o projeto de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, né, que realizou um levantamento da produção Super 8 da região, que é uma produção, acho que está muito enquadrada nesse campo do amador e também desses outros filmes, né, que gerou a publicação de um catálogo. Esses filmes eles estavam online num site específico. A última vez que eu tentei pesquisar eu não consegui ver, mas é um trabalho que eu acho que extremamente interessante, mas ao mesmo tempo eu também fico pensando por que não esse trabalho não aparece mais? E aí eu acho que isso talvez evoque um pouco o que o Rafael fala desse fosso que eu acho que existe, né? Aí eu acho que é um fosso que existe dentro do campo da pesquisa, né, quer dizer, o fosso que existe entre um pensamento de preservação, né, e um pensamento, acho que pensamento de preservação / pensamento sobre o cinema brasileiro, e como né, isso se insere dentro das estruturas da universidade. Aí estruturas eu digo linhas de pesquisa, professores, né, trabalhos publicados. Eu acho que, claro que nós fazemos parte de um campo muito bem estabelecido, na minha opinião, mas ainda muito pouco, quer dizer, a gente ainda tem que lidar a todo momento com uma espécie de defesa do cinema brasileiro em muitas instâncias, né, a defesa do cinema brasileiro, e eu acho que também uma defesa, ou pelo menos não uma defesa, né, mas uma maior amplificação do que desse campo da nova história do cinema, né, quer dizer, essa ideia de uma pesquisa hands-on, essa ideia de uma pesquisa do cinema brasileiro que se dá dentro também dos arquivos, uma coisa muito próxima, né, isso tem acontecido, mas eu acho que isso ainda é, né, a preservação e a história do cinema brasileiro, a historiografia do cinema brasileiro, ainda, de certa forma, ainda são campos que padecem de mais reconhecimento, e aí, quando eu digo reconhecimento, é quando isso gera ações mais práticas, né, quando isso gera ações que eu acho que é o que o Lupa é um pouco isso, uma ação prática e concreta, né, dentro desse campo de pesquisa, né, para atuação dentro desse lugar, que é pensar os outros filmes, repensar as revisões historiográficas e, principalmente, repensar a prática com preservação audiovisual. No meu trabalho com Super 8, né, com essas bitolas menores, eu acho que o que, de fato, existe de mais bonito
com esse trabalho é justamente a possibilidade do contato, né? Então, acho que no artigo você tem ali as fotos dos alunos trabalhando com isso. A Vila das Artes, que é um espaço muito importante também para o cinema de Pernambuco, eles organizaram alguns cursos voltados para preservação audiovisual. Eu participei de 2 cursos lá, e é isso, eu fui com a minha moviolinha, com o meu acervo de Super 8, a gente fez parceria com o MI Ceará, né, que tem um acervo grande, mas as possibilidades de uma espécie de autonomia, né, autonomia de quem passa por esse processo formativo, eu acho que é algo que é muito potente que isso possibilita, e eu acho que é justamente isso que está sendo desenvolvido no trabalho do Lupa, né? É uma ideia também de que esse contato também propicia essa autonomia, porque às vezes quando a gente está no fora do arquivo, a gente padece desse, será que eu sou arquivista fora do arquivo? A gente já falou disso muitas vezes, e eu acho que dentro do processo formativo, essa autonomia, essa segurança, essa certificação, né, não, sim, mexi com filme, sei mexer com filme, eu acho que isso é fundamental, né? E aí eu vou também agora, também fiquei pensando muito no trabalho da Cinemateca Capitólio, né? A Cinemateca Capitólio tem sido, acho que, um arquivo, uma instituição de destaque dentro desse cenário dos arquivos regionais, acho que não só por ter conseguido a construção e o tombamento daquele prédio maravilhoso ali em Porto Alegre, mas também por conta desse olhar para uma produção local. E aqui eu queria destacar, né, que a coleção de filmes, tem uma coleção muito rica de filmes amadores e domésticos da Cinemateca Capitólio, que foi contemplado pelo programa de restauro da Cinemateca Brasileira, né, os filmes do Cioma Breitman, que era um fotógrafo profissional, que tem uma coleção muito interessante, não só de filmes domésticos, mas também de cinejornais que ele projetava, né, o cinejornal Aurora, que ele projetava na vitrine da casa fotográfica, né, que ele vendia esses equipamentos, todos esses, também tem uma coleção de filmes amadores do Machado Moreira e algumas ficções também, de algumas figuras que estão vinculadas de alguma forma à cena fotociniclubista, né, ou ali amadora de Porto Alegre e da região ali, nesse aspecto regional, né, esses filmes vão mostrar Santa Maria, vão mostrar o interior, vão mostrar Torres, Tramandaí, vários desses espaços, mas aí eu acho que de novo tem isso, né, precisamos falar e estudar mais sobre esses filmes, né, como é que a gente resolve esse fosso, né, entre materiais que foram, né, restaurados, alguns restaurados, outros digitalizados, né, esses filmes existem, mas como é que a gente produz história a partir disso, né? Como é que a gente, né? Então, pensando nesse produzir história, né, e também nos outros filmes, nos filmes domésticos e como a gente valoriza essa produção, acho que o Lupa também faz parte dessa rede. Aconteceram várias edições do dia do filme caseiro, né, filme doméstico, filme caseiro, filme amador, em vários espaços, né? Eu participei de alguns desses eventos, e mais marcadamente em Curitiba. Durante esses eventos eu fazia muita pesquisa nos arquivos, então a gente teve a Cinemateca de Curitiba também forneceu várias imagens para esses eventos, né, e também colecionadores particulares. Então acho que isso é uma forma de dar a ver. A gente na ABPA, a gente tem organizado o que a gente chama de sessão ABPA, que é não só dar a ver o que está nos arquivos, mas também tentar mobilizar uma maior visibilidade desses outros filmes, né? Já tivemos filmes científicos, o Lupa é um grande parceiro nisso, né, de cedendo filmes e imagens para essas sessões, que quer dizer, o Lupa sempre participou de alguma forma dessas sessões e das vinhetas de valorização que a gente tem produzido, né, e aí inclui cinema experimental, filmes domésticos, filmes científicos, né, sempre curtas-metragens, que eu acho que é o grande fosso da nossa historiografia, né, quer dizer, a gente ainda precisa dar muitos passos, né, na incorporação do curta-metragem dentro do nosso discurso historiográfico, né. Então, pensando também nesses dilemas de visibilidade, eu acho que como pesquisadora, o grande dilema é encontrar muitas coisas, mas sem ter absolutamente nenhuma estrutura de digitalização ou de, né, conseguir fazer com que a pesquisa dê um passo além, né, de você descobrir os materiais.
Na minha pesquisa com cinema amador, eu descobri um filme que fazia parte do Festival de Cinema Brasileiro JB Mesbla, ainda bem que ele tinha 3 minutos, né, e aí eu consegui pagar uma digitalização na final, mas a gente tem, eu acho que uma precariedade muito grande, né, tanto de um sistema, como é que se diz, técnico e profissional para processamento dessas imagens, quer dizer, já é muito difícil levantar, encontrar, né, e para conseguir fazer com que isso termine, né, nessa ponta, eu acho que é muito desafiador. Então, nesse sentido, para mim, eu acho que vai ser decisivo para o campo da pesquisa no cinema brasileiro que o Lupa instale o seu scanner, e aí eu acho que eu entro numa questão que é uma questão de ordem política, né? Quer dizer, o que significa um acervo dentro de uma universidade? Onde talvez, dentro das universidades públicas, e eu acho que muito também por conta, né, talvez desse amadurecimento ou da democratização das universidades em muitos aspectos, né, como é que a gente pode pensar um arquivo dotado de equipamentos, né, ainda carecendo, evidentemente, né, de estruturas de reserva técnica, né, ainda, né, precisando de muitos recursos, mas que já tem algum recurso, né, via universidade acontecendo ali, como é que a gente cria o que eu acho que é uma espécie de utopia do uso do bem público, né, um arquivo aberto, né, um arquivo aberto em muitos sentidos, né, o arquivo aberto numa clareza do que está sendo depositado, numa disponibilização de informação do que existe dentro do acervo, né, de uma mobilização e uma abertura para pesquisadores, para jovens pesquisadores, uma instituição que não recaia tanto no personalismo, né, né, quer dizer, as políticas de acesso, o estabelecimento de critérios mais claros, né, para que tipo de filme que é preservado, como que eu acho que o Lupa também tem operado nesse lugar, que eu acho que é muito importante, e que as cinematecas grandes e as cinematecas em geral, eu acho que por conta do histórico de formação desses espaços, né, quer dizer, a gente vive essa crise na Cinemateca Brasileira, mas o campo da preservação audiovisual é basicamente um espaço de crise, né, a gente sabe disso, e eu acho que no Estado, apesar da gente viver um momento, acho que muito duro e muito difícil, a gente está num espaço em que as instituições culturais e os agentes culturais, eles têm se preocupado com a democratização, né? Isso foi uma espécie de legado, né, dos últimos anos, que é isso tem que estar em pauta, né? Isso é importante que esteja em pauta. Então, acho que não... É muito difícil que os acervos consigam dar a ver. Eu acho que o Lupa como um espaço de experimentação também, né? Eu acho que está se colocando diante dessa questão, mas eu acho que sonhar com um arquivo universitário que tem agregado já tantas ações e que pode ser pensado como um arquivo aberto, um espaço aberto, né? Como é que a gente pode pensar, né, políticas de digitalização de materiais, acesso a, né? Claro que isso tudo vai depender, mas eu acho que isso está no germe, né? Eu acho que isso está um pouco ali nesse princípio, é o que eu sinto, né? E é o que eu desejo. E eu acho que é isso. Eu acho que ao mesmo tempo que sim, que o Lupa é muito pioneiro em muitos aspectos, eu acho que também existe já ações, né, direcionadas tanto para o cinema amador. Também queria ressaltar também, você cita o trabalho sobre o Dúshnes, né? O Itaú Cultural também fez com preservação. Os técnicos fazem parte das universidades, né, em outros países, né, a gente sempre às vezes olha muito para fora, mas essa articulação, né, técnica, financeira, né, tudo isso, eu acho que embaralha, eu acho que algumas iniciativas, né, mas eu acho que são dificuldades enfrentadas o tempo todo, né, é muito, bom, sempre existe alguma dificuldade,
Mas eu queria um pouco falar disso, né? Quer dizer, eu acho que existe esses braços de descentralização, acho que ressaltar também existe uma rede dos. Eu acho que também é um campo que a gente da BPA também quer conhecer mais e melhor, né? Esses arquivos regionais. O projeto de restauro da Cinemateca Brasileira contemplou muitos projetos de arquivos regionais, né? Do MIS Parada, Cinemateca Capitólio, esses filmes órfãos.